E aí, galera, beleza? Professor Thiago, fechou? Vamos dar uma aprofundadinha aí nas proteínas, a Luiz deu um geral sobre elas, mas vamos aprofundar em algumas funções importantes, tá? Fechou? Primeira função aí que eu quero destacar, pessoal, enzima, tá? O que que é uma enzima? Enzima é uma substância catalisadora, uma substância que vai acelerar reações químicas, tá? Então, as enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Quais? Tanto faz se é uma reação de síntese ou uma reação de quebra, tá? Então, uma reação de anabolismo ou uma reação de catabolismo, beleza? Anabolismo, catabolismo, junção, quebra, tá? Então, as enzimas aceleram as reações, e não só isso. Como a gente pode observar por aqui, pessoal, as enzimas fazem com que essa reação gaste menos energia para acontecer, tá? O potencial energético vai ser menor, beleza? Então, nesse exemplo que eu tenho aí, pessoal, eu tenho uma enzima, que é a sacarase, que vai quebrar a sacarose. Olha que interessante, esse finalzinho aqui, ó, AZ. Toda vez que vocês olharem ASE, ASE é enzima, certo? Enzima quebra a sacarose, sacarase. Enzima quebra amido, amilase. Enzima quebra a proteína, protease, tá? Beleza? Certinho? Então vamos lá, pessoal. A sacarase aí vai quebrar a sacarose em glicose e frutose. Beleza? Certinho? Vamos lá. Próximo exemplo aí, ó. Um outro exemplo genérico aí, tá? Eu tenho uma enzima que vai pegar uma substância um pouco mais complexa e quebrar em substâncias mais simples. Pô, Thiago, mas você pôs só a enzima quebrando coisas. Sim, mas poderia ser o inverso. Poderia ser uma enzima que vai sintetizar uma substância mais complexa. Existem alguns fatores aí que vão influenciar as ações enzimáticas. Por quê? Nós temos que pensar na estrutura terciária e na estrutura quaternária das proteínas, tá? Ela tem um formato específico. E esse formato específico depende do pH, depende da temperatura, tá? Então, toda enzima vai ter um pH ótimo de funcionamento, tá? Um pH ideal para a estrutura quaternária dela estar no formato exato, tá? Por exemplo aí, ó, a pepsina, que é uma protease que vai quebrar a proteína no estômago, ela vai ter um pH ótimo próximo a 2, tá? Já a tripsina vai ter um pH ótimo próximo a 8, tá? Beleza? Então as duas são proteases aí que vão agir em pHs diferentes, beleza? Quer dizer que então se alterar o pH ela não funciona? Se você alterar um pouquinho o pH ela funciona, mas se alterar muito não. Eu penso assim como uma chave, tá? Penso uma enzima como se fosse uma chave. Uma chave um pouquinho torta funciona. Uma chave muito torta não vai funcionar, tá? Então toda enzima para ter o formato exato dela, ela tem que ter um pH ideal, tá? O mesmo vale para a temperatura, tá? Toda enzima tem sua temperatura ótima de funcionamento, tá? Nós temos até algumas reações metabólicas aí importantes que precisam de uma temperatura um pouquinho mais alta. Por isso que a febre é interessante. A resposta imune, algumas enzimas funcionam numa temperatura um pouquinho mais alta, tá? Então é legal a gente aumentar a temperatura para ter uma resposta imune mais eficiente, tá? Outro fator importante aí que vai influenciar a ação enzimática é a concentração do substrato, a concentração da substância que eu estou usando. O que eu quero que vocês percebam? Se eu não tenho aqui o substrato, né, a reação não ocorre, óbvio. Conforme você aumenta a concentração, a reação vai acelerando. Mas vai chegar uma hora, ó, que eu chego numa velocidade máxima, que eu saturei. Por quê? Porque eu não tenho mais enzimas disponíveis para acelerar aquela reação. Tá? Então, conforme você tem lá, você tem a enzima, a reação vai acelerando, chega uma hora que a quantidade de substrato fica tão grande ali no meio que a enzima não consegue mais quebrar porque não tem mais enzima disponível para quebrar aquelas substâncias que estão sobrando, entendeu? Algumas enzimas, para funcionar, elas precisam de cofatores. Tá? O que são cofatores? São substâncias que vão permitir que aquela enzima funcione. Voltando para a ideia lá da chave. Imagina uma chave que falta um dentinho, certo? Ela não abre a porta porque falta um dentinho. O cofator é justamente esse dentinho que vai permitir que a enzima funcione, como esse exemplo é da questão, né? Então tem um cofator que vai permitir que o substrato se encaixe na enzima, tá? Ah, professor, mas eu ouvi falar de cofator, coenzima, qual que é a diferença? Na verdade, o que eu posso dizer? Toda coenzima é um cofator, nem todo cofator é uma coenzima, tá? Como assim? Os cofatores são, as coenzimas são cofatores orgânicos, tá? E quando eu falo de cofator, é qualquer substância que auxilia a enzima. Não precisa ser orgânico, pode ser uma substância inorgânica. Ao mesmo tempo que nós temos cofatores, nós temos substâncias que vão inibir as reações, tá? Que são os inibidores de ações enzimáticas. Alguns remédios fazem isso, tá? Ele deu exemplo aí da sulfa. Então tem uma reação lá enzimática, né? Que a sulfa vai entrar no meio e vai impedir que a reação ocorra, tá bom?
Então nós temos cofatores que vão permitir ação e nós temos inibidores de ações enzimáticas. Próxima função, pessoal, anticorpos, tá? Os anticorpos também são proteínas, mas os anticorpos são proteínas que a função é defesa do organismo, tá? Então, os anticorpos são proteínas bem complexas, na verdade, que são criadas em decorrência a um antígeno. O que é um antígeno? Uma substância estranha, tá? Então, sempre tem essa resposta, antígeno, anticorpo. Na verdade, você apresenta o antígeno para o seu corpo vai reconhecer aquele antígeno, a gente vai estudar isso na resposta imune profunda mais para frente. Então, você apresenta o antígeno, e aí o seu corpo, especificamente o linfócito B, vai produzir uma substância contrária a esse antígeno. Essa substância, essa proteína que é contrária a esse antígeno, chama-se anticorpo, tá? Então nós temos exemplos aí, pessoal. Nós temos ali um antígeno, uma bactéria ali qualquer, e eu vou ter um anticorpo que vai combater esse antígeno, certo? Nós temos vários tipos de anticorpos, pessoal. IgG, IgE, IgD. Para vocês no ensino médio, IgG, que é o que importa, é resposta imune padrão, tá? Os outros estão ligados à resposta alérgica, a outros fatores. Mas para a gente agora, no ensino médio, IgG. Tá? Pensei em anticorpo, pensei em IgG. Quando eu penso aí na resposta imune, né? Eu tenho que pensar que nós temos dois tipos de imunidade. Imunidade ativa e imunidade passiva. O que quero dizer com isso? Quando eu penso na imunidade ativa, eu estou criando meus próprios anticorpos. Quando eu penso na imunidade passiva, eu estou recebendo os anticorpos já prontinhos, tá? Nós temos tanto imunidade ativa quanto passiva natural e artificial, tá? Qual que é natural? Natural você adquire na natureza, direto. Então, o seu corpo criou ou você recebeu de forma natural esse anticorpo, tá? A artificial, o homem influenciou aí no processo, tá? Por exemplo, o que seria uma imunidade ativa natural? Eu tenho que criar um anticorpo, certo? Então, sei lá, eu peguei gripe. Reconheci os antígenos, criei os meus anticorpos. Isso aí, então, vai ser uma imunidade ativa natural. Eu vou criar um anticorpo contra aquela doença, tá? Já a imunidade passiva natural seria, por exemplo, quando você toma o leite materno, na amamentação, você recebe o anticorpo pronto. Ou via placenta. O embrião recebe os anticorpos via placenta da mãe. Então, isso vai ser uma imunidade passiva natural, tá? O que seria, então, uma imunidade ativa artificial? A vacinação. E a imunidade passiva artificial? Seria o soro, pronto. Como assim? Vamos lá. Quando eu penso na vacinação, o que eu faço na vacinação, pessoal? Nessa seringuinha aqui eu tenho os antígenos, tá? Eu tenho as substâncias estranhas, pode ser um vírus morto, um vírus atenuado, uma parte de uma bactéria, uma parte de uma toxina, certo? E você vai apresentar esse antígeno para o seu corpo. O seu corpo vai reconhecer aquilo, vai desenvolver uma resposta imune e vai criar os próprios anticorpos. Mas como essa introdução de antígenos não foi via natural, foi via artificial, nós vamos chamar isso de imunidade ativa artificial, beleza? Por que a vacina é importante, galera? Quando você recebe a primeira vez o antígeno, você vai ter essa resposta imune, né, para produzir os anticorpos, e o intervalo aí entre você entrar em contato com o antígeno e receber os anticorpos é de mais ou menos 10 a 15 dias. Então você demora um tempinho. Então você vai ter uma produção aqui de anticorpo X, certo? Quando você é novamente exposto a essa substância estranha, novamente exposto a esse antígeno, tá? A resposta imune é muito mais rápida, menos de um dia. E ela vai ter uma quantidade maior de anticorpo no plasma também, tá? Ou a quantidade não importa muito quando eu penso em vacina. O que importa mais, na verdade, é o tempo de resposta. Então o tempo de resposta vai ser muito rápido. Então, por que é importante receber a vacinação, pessoal? Na vacinação. A vacinação você apresenta o antígeno para o seu corpo criar anticorpo. E quando o vírus real, a bactéria real, ou o antígeno real invadir seu organismo, você já tem os anticorpos e a resposta imune é mais rápida. Beleza? Você já vai produzir aquele anticorpo específico contra aquele antígeno. Tá? Outra coisa importante. Tem algumas doenças que sofrem muita mutação, como é, por exemplo, o caso do vírus da gripe, né? Que eu tenho que tomar vacinas com frequência. Por quê? Porque o vírus sofre modificações nos seus antígenos. Então você vai ter que ter uma nova exposição aos novos antígenos daquele vírus. Tá bom? Já na imunidade passiva artificial, tá? Eu vou introduzir o anticorpo pronto dentro do organismo. Tá? Esse é o soro antiofídico, por exemplo. Tá? O soro contra a raiva. Tá? Quando eu falo de imunidade passiva artificial, eu falo de soro, mas não é soro fisiológico. É soro com anticorpos, né? Só que, galera, alguém produziu esse anticorpo. E não dá para criar anticorpo de forma sintética. O anticorpo tem que ser produzido dentro de um organismo. Então, o que normalmente se faz é introduzir o antígeno em um ser vivo para que esse ser vivo produza os anticorpos. Tá? Vamos pegar como exemplo aí do desenho
a produção de soro antiofídico, contra o veneno de serpente. O que eu faço? Eu pego um cavalo e injeto o veneno da serpente. Quando eu injeto o veneno da serpente, o cavalo entende aquilo como um antígeno, certo? E o corpo dele vai criar anticorpos contra aquele veneno. Tá? Beleza, então o cavalo agora está imunizado contra o veneno. Ok, por que o cavalo? Porque é um bicho muito grande, né? Tem bastante volume, então a chance desse veneno causar a morte do cavalo é pequena. Tá? Uma pequena dose também do veneno, tá, galera? E é o que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que extrair o sangue do cavalo. Do sangue do cavalo eu tenho que separar as células do plasma. E do plasma do cavalo eu tenho que separar os anticorpos. Tá? Então o processo, galera, complexo. Tá? Produzir soro não é um negócio assim, vai lá e produz de boa, é rapidinho, super simples. É um processo muito longo, um processo caro, tá? Então por isso que a vacinação é a via mais simples, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Então fechou, segue o barco aí. Tchau, tchau.